Me conta aqui. Com certeza, você já fez uma escolha que o senso comum diria que aquela era a melhor opção, mas dentro de você, você sabia que não era aquilo que era verdadeiro para você. Então, se você provavelmente já passou por essa situação, fica aqui que hoje eu quero compartilhar situações que aconteceram comigo e a consciência que eu tive a partir do momento que eu resolvi fazer um processo terapêutico para olhar para isso. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Martins, você está aqui no Conexão Despertar, e hoje eu gostaria de falar sobre merecimento. Para quem não sabe, né, eu sou engenheira de formação e já tenho mais de 10 anos de formada, né, mais de 10 anos atuando aí na área da engenharia e atuo até hoje. E eu passei por situações relacionadas à questão de trabalho, né, por muito tempo eu desejava estar no cargo de engenheira, que era o meu sonho ali, ter na minha carteira assinada engenheira. E na maioria das vezes, né, dos lugares que eu trabalhei, as oportunidades que apareciam para mim eram outro cargo, que não precisava necessariamente, era ligado à minha área, mas não precisava necessariamente ter uma formação superior. Hoje a gente tem algumas empresas, né, que para ocupar esse cargo pedem ali a formação superior como um diferencial, mas não é algo que é obrigatório para a função. Então, era uma função que eu sempre fiz com excelência, né? Era algo que realmente eu sou muito boa em fazer isso, só que não era aquilo que eu queria, né? Então, sempre que eu ia buscar oportunidade no mercado de trabalho, eu sempre caía, eu sempre era chamada para vagas relacionadas a essa função. E aquilo ali era algo que me incomodava muito. Apesar de eu saber que eu era boa, não trazia o reconhecimento que eu queria, a oportunidade de futuramente ter um cargo de liderança, né? E eu não via que me abria portas, sabe? Era algo assim... Tem determinadas profissões que, no meu ponto de vista, quando você começa a trabalhar com aquilo, é difícil demais você sair daquela situação, porque parece que todo mundo só te enxerga daquela forma. Então, você quebrar esse ciclo é muito difícil. E esse cargo é um que eu considero dessa maneira dentro da área de engenharia. E aí, eu tive oportunidade de ter um cargo de liderança. E nesse cargo de liderança que eu tive só o nome da função, né? Eu exercia ali a função, mas financeiramente, o meu salário era dessa função que não exigia curso superior, era um salário bem próximo, sabe? Dessa função que não exigia curso superior, que eu sempre executei, sempre exerci, né? E aí, o que acontece? Nesse cargo, quando eu tive essa oportunidade de ter esse primeiro cargo de liderança, na minha cabeça, para a função que trabalhava com essa função de liderança, né? Era uma função de coordenador na época. Na minha cabeça, o salário deveria ser em torno, naquela época, de uns 10 mil reais. Era o salário que eu imaginava. E aí, quando eu fiz o processo todo, a empresa me ofereceu um pouco menos da metade desse valor. Era 4 mil e alguma coisa. E aí, dentro de mim, eu pensava, não é possível, né? É um cargo que é um cargo de liderança, eu vou ter muita responsabilidade e tal. Só que como eu vinha de um processo de sempre ganhar menos, né? Que eu não assumia cargo de liderança, nem tinha um cargo de engenheira. E o salário da outra função era menor do que esse salário. Então, né, eu acatei aquilo como oportunidade de crescer dentro da empresa, uma oportunidade de ter um cargo de liderança na minha carteira de trabalho. E aí, pelo menos comigo, eu tenho um padrão, né, de eu entro empolgada, mas depois que a ficha cai, né, eu desmotivo muito rápido. Então, eu entrei com essa ideia, vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, para que eu consiga, né, melhorar essa remuneração, para que eu consiga aprender. Obviamente, eu não tenho experiência como cargo de liderança, então eu vou desenvolver isso daqui, né? E aí fui buscar curso, conhecimento, me desenvolver dentro dessa função, né? E vi isso como uma oportunidade. Mas uma outra parte de mim estava infeliz pela questão do salário, porque eu sabia que essa função, né, era bem mais remunerada do que eu estava sendo ali naquele momento. E aí, o tempo passou, né? Depois eu saí dessa empresa por outros motivos que não tinha nada relacionado com essa situação. E quando eu voltei, eu mudei de estado, né? E quando eu fui para outra cidade, quando eu voltei para Minas,
voltei a procurar oportunidades, né? Eu já tinha tentado fazer umas outras coisas, trabalhar por conta própria e tal. E quando eu decidi voltar para o mercado de trabalho, a função que eu sempre exercia, né, voltou a bater na minha porta. E era algo que eu já tinha falado para mim, que eu não gostaria mais de trabalhar. Então, antes de eu assumir esse cargo de liderança, eu lembro que eu já tinha falado para mim mesmo, já tinha falado com meu marido, olha, eu quero uma função de engenheira. Eu não quero mais trabalhar nessa função, que a função que eu fazia era de controladora. Né? Eu não quero mais trabalhar como controladora. Eu quero trabalhar como engenheiro, eu quero ter uma oportunidade como engenheiro. E aí eu tive essa oportunidade como coordenadora, né? Tive a minha experiência lá. E aí voltei, comecei a trabalhar com outras coisas, mas nada que fluiu, assim, que deu, né? Que foi rentável. E aí eu tive uma oportunidade, né? Tinha uma empresa que estava precisando. E aí o meu marido também é da mesma área, entraram em contato com ele para ver se ele tinha alguém para indicar. E era o cargo de controladora, né? Que eu falava que eu não queria mais. E aí na época que eu estava sem trabalhar, né, de carteira assinada nessa época, e aí eu peguei mais uma vez, cedi, né, eu já tinha falado comigo várias vezes que eu queria um cargo de engenheira, e aí eu fui fazer a entrevista, né, falei, vamos lá ver o que pode dar isso daqui. E na época, na minha cabeça, né, eu falei assim, olha, eu acho que o mínimo que eu posso aceitar nessa função, né, é R$3.500, que é um salário médio aí para a função, sabendo que tem muitas pessoas que na época que isso aconteceu, né, já ganhavam ali 4,5, 5 na função. E só um detalhe, eu já tinha tido experiência como controlador de manutenção 4, nível 4, né, já tinha tido essa experiência na carteira. Quando eu fui fazer a entrevista, fiz a entrevista e tal, deu tudo certo, e aí a pessoa me falou que a proposta era para controlador de manutenção 1 e o salário era R$3.000. Ele perguntou minha pretensão, eu falei 3.500, ele falou que conseguia pagar só 3.000. E aí eu fiquei pensativa, né, fui para casa e tal, e aí mais uma vez eu cedi. Eu aceitei a proposta, né, para ganhar esses R$3.000 e fui trabalhar. E aí, né, como normalmente as entrevistas fazem, né, fala que tem oportunidade de crescer na empresa, que a empresa está crescendo, isso e aquilo, toda aquela historinha que a gente sempre escuta. E aí, mais uma vez, eu acreditei, comecei a trabalhar e me dedicando e tal. Só que desde quando eu entrei, como eu já tinha bastante experiência nessa função, eu assumi uma posição de líder do setor, né? Eu assumi, assim, fisicamente lá trabalhando, mas financeiramente, na carteira, era o controlador nível 1, que estava lá. Então, eu tomava a frente das coisas, né? Era todo um direcionamento de liderança ali dentro daquela função. E aí o tempo foi passando, né, eu comecei a observar, na época, a empresa, assim, estava crescendo muito, tinha muitas oportunidades, e eu sabia que ia surgir uma vaga de engenheiro ali, era para trabalhar, eu trabalhava numa obra, né, então dentro daquela obra teria uma oportunidade, uma vaga de engenheiro. E aí eu fiquei empolgada, né, e confiante que eu teria aquela oportunidade. E aí, os meus líderes na época, né, eu tinha uma liderança direta, uma liderança indireta, entre aspas, eles me preparavam, né? Não é que me preparavam não é a palavra correta. Eles davam indícios que eu assumiria aquela vaga, né? E aí falava que ia ter essa oportunidade para eu ficar tranquila, que a empresa dava oportunidade para as pessoas e tal. E assim, paralelo a isso aí, uma série de coisas estavam acontecendo, né? Que eram indícios para mim. E aí eu estava talvez escolhendo ignorar toda essa situação. Então, eles iam contratar um engenheiro, porque a obra estava muito grande, então precisava de um engenheiro para ficar na oficina, onde eu ficava, né, que era uma oficina externa, e precisaria de um engenheiro para acompanhar lá dentro da obra. E aí eu já ficava na oficina, e o meu líder direto ficava dentro da obra. Então eu já estava acostumada com a rotina da oficina, né, para mim estava tudo certo. E aí o que aconteceu? A empresa pegou e marcou para mim um exame médico. E aí, lá no papelzinho, né, que veio no dia que eu fui fazer o exame, estava escrito que era um exame de mudança de função. E aquilo ali me alimentou, né? Eu pensei, não, então agora vai me mudar de função, vai dar tudo certo. E a pessoa que era o meu líder direto, ele ia sair de férias e licença paternidade. Então a empresa já estava ali buscando uma pessoa, né? Essa pessoa que assumiria essa função seria de uma forma mais imediata, porque ele precisaria sair de férias com a licença paternidade. E aí o que aconteceu? A empresa, né, abriu um processo interno, né, não foi divulgado ali onde eu estava, um processo para contratar um engenheiro. E aí contrataram outro engenheiro, não fui eu que assumi essa vaga, veio um engenheiro excelente profissional, é uma pessoa assim que
guardo no meu coração, aprendi muito com ele. Uma pessoa muito experiente, bem mais velha, sabe? O que eu tinha de idade na época, ele tinha de experiência na função, sabe? Excelente pessoa, excelente profissional, aprendi muito. E esse cara veio, né? Na época eu fiquei chateada, não com ele, mas com a situação. E aí ele veio, começou a conversar comigo, a gente começou a trabalhar junto, o outro saiu de férias. E aí um dia ele me perguntou, né? Ele falou comigo, falou assim, nossa, por que não colocaram você para assumir a função, né? Se a vaga estava aberta, por que não te colocaram? E aí eu falei com ele, sinceramente eu não sei, porque eu também achei que teria essa oportunidade. E o tempo foi passando, né? Depois que venceu as férias com a licença paternidade, aí sempre, quando esse cara veio, aí eles me chamaram para conversar, e aí falaram comigo que a obra estava expandindo muito, ia ter frente para outros engenheiros, que ia ter outra oportunidade, né? Para que eu não ficasse preocupada. Só que ali, eu já não estava mais com a inocência do começo, né? Eu já vi que tinha algo de diferente. E o exame que eu tinha feito era um exame, lá estava escrito que era mudança de função, mas na verdade não era. Talvez alguém colocou o termo errado, não sei, mas era só o exame, o periódico, né? Era só o periódico normal, não tinha nada de mudança de função. E aí quando o meu líder, né, ele chegou e retornou das férias com a licença paternidade e tal, o que aconteceu? Ele trouxe uma outra pessoa, que era um estagiário, lá na central da empresa, trouxe esse estagiário para vir treinar aqui na obra. E aí esse cara começou a passar a semana aqui, né? Ele já estava formado, eu não lembro se ele estava de férias ou se ele já tinha acabado de concluir o curso, mas eu sei que ele tinha disponibilidade de ficar a semana toda aqui na obra. Então ele ficava lá na oficina, acompanhando a rotina, ia para dentro da obra, acompanhava todo o processo ali. E aí tinha uma outra pessoa, né, que tinha um cargo de liderança, mas não era meu líder direto, que veio, conversou comigo, falou, não precisa ficar preocupada, porque esse cara não vai assumir nada aqui, a oportunidade que tiver, você vai ser a pessoa que vai assumir essa oportunidade e tal. Só que aí, o tempo foi passando, eu vi que esse cara estava sendo muito incluído ali nas atividades, né, na rotina. Inclusive, eu, que já estava na empresa esse tempo todo, eu não era mobilizada para estar dentro da obra, né, ou seja, eu não tinha acesso, eu não tinha o crachá, eu não tinha permissão, autorização para entrar lá dentro da obra, eu só ficava aqui na oficina externa. E isso, por um lado, né, são os detalhes que eu falei que eu talvez ignorasse, né, falando assim, não vou olhar para isso, não vou criar coisas na minha cabeça. E isso me impedia de ter contato com a gerência da obra, com as outras lideranças da obra, com os outros engenheiros da obra. Então eu ficava escondidinha na oficina externa, sem ali ser vista por ninguém, né? E até que um dia eu cansei, sabe? Eu decidi, falei comigo mesmo, né? Eu já estava meio invocada com esse líder direto, sabia que não ia dar em nada, sabia que não ia mudar nada. Esse outro líder, né, que já era mais experiente e tal, conversava muito comigo, né? Ele também percebeu algumas coisas que estavam acontecendo ali dentro da empresa. Até que eu decidi, numa sexta-feira, eu cheguei e simplesmente entreguei a minha carta de demissão. E aí, naquele dia eu tava com tanta raiva, tão invocada, né, por tudo que tinha acontecido, me sentindo uma trouxa, uma idiota. Falei, não é possível que eu fiquei aqui, né, lá atrás. Não, e ainda tem um detalhe que eu não contei. Lembra que eu falei que a minha pretensão salarial era R$3.500? Eu já tinha tido nível 4 na função, fui contratada como nível 1 com R$3.000. E aí, foi 3 meses depois que eu estava na empresa, a empresa contratou uma outra pessoa que não era qualificada para a função. Ela tinha uma experiência, mas ela tinha muita dificuldade de executar as atividades, era uma pessoa bem limitada ali dentro da função. Essa pessoa que chegou depois, já chegou com nível 2 ou 3, não lembro, acho que nível 2, né? Controlador nível 2, e essa pessoa ganhava os 3.500 que eu tinha pedido. E aí eu lembro que eu fui, e quando eu descobri isso, que como eu tomava conta ali do setor, teve um dia que a gente teve que preencher uma documentação para o RH, e quem recolheu essa documentação foi eu. E aí quando essa pessoa preencheu a documentação dela, eu vi o nível que ela estava, né, e o salário. Só que eu fui apresentada para essa pessoa, quando essa pessoa entrou, como alguém que era responsável pelo setor. Então, nem essa pessoa imaginava que eu tinha um salário abaixo dela, nem as pessoas que trabalhavam ali comigo, sabe? Eles só descobriram quando eu fui pedir conta, né? Que eu já estava invocada e já decidi que ia sair, aí que o pessoal ficou surpreso, porque ninguém esperava que eu era nível 1 e que eu recebia o salário ali de nível 1. E aquilo ali já me desmotivou, já vinha numa jornada, né, observando as coisas. Nessa época eu ainda estava iludida, mas começando a observar. E isso já foi a primeira desanimada que eu tive, mas segui. E aí,
antes de eu tomar a decisão de sair, teve uma outra obra que a obra acabou, então normalmente, né, a empresa, os funcionários ali que ela quer manter, ela reloca para outras obras para não desligar esse funcionário. E aí uma outra pessoa veio de uma outra obra com a mesma função, só que essa pessoa já tinha anos na empresa, né, no grupo que eu trabalhava, e essa pessoa veio com nível 3 ou 4, não lembro. Eu lembro que na época o salário da pessoa que veio era 4.000 e alguma coisa, que era o salário dessa pessoa. E aí, quando essa pessoa foi anunciado que essa pessoa ia vir, e aí eu já sabia que era uma pessoa que já tinha um nível maior, ali já foi o fim, né? Ali foi quando eu já decidi que eu ia sair da empresa. E na época que esse rapaz entrou, 3 meses depois que eu entrei, com o salário, que era o salário que eu tinha pedido, né, de 3.500, eu fui conversar com o meu líder direto na época, né? Eu lembro que a gente voltou do almoço, e eu falei com ele, falei assim, olha, por que pra mim não teve esse salário, e pro fulano de tal que acabou de entrar, ele já entrou com esse salário? Aí ele pegou e falou comigo assim, a negociação não foi comigo, foi direto na central, e lá eles permitiram esse salário. E não rendeu. E aí, beleza. E aí, quando esse outro cara veio, né, que o salário era mais de 4.000 reais, ali eu já tinha certeza que essa empresa não era o lugar pra mim, que não era isso que eu queria, que eu não ia ter oportunidade nenhuma, e com tudo isso que aconteceu, que eu já contei, né, eu decidi pedir conta. E aí, saí dessa empresa. E aí, quando eu saí, né, eu estava decidida e eu falei para mim mesma, não vou mais trabalhar nessa função, eu não quero mais isso para mim, eu vou quebrar esse ciclo vicioso. E aí, a outra oportunidade que eu tive foi uma nova oportunidade de atuar com cargo de liderança, né, e já tive um salário compatível com o salário do mercado. Mas eu lembro que, aqui que a gente está entrando, né, no que eu estou querendo falar, do sentir merecedor. Na época, quando a pessoa me perguntou na entrevista qual que era a minha pretensão salarial, eu travei, sabe? E o entrevistador, né, que depois se tornou meu líder, ele percebeu aquilo. E aí, ao invés de eu falar o valor que eu gostaria de falar, eu peguei e perguntei para ele quanto que eles estavam oferecendo na função. E aí, na época, ele me fez uma proposta que era 3.000 a menos do que o valor que realmente era o valor da função. Né? Não sei por qual motivo ele fez isso, mas ele fez. E aí eu aceitei a proposta, porque na época o valor já era um valor muito bom para mim, então eu aceitei. E aí, mais uma vez, só depois que eu entrei na empresa, quando eu fui fazer treinamento, esse eu descobri já bem mais rápido. Né? Quando eu fui fazer treinamento, a gente teve que viajar para ir na central da empresa. Nisso eu viajei com outras 2 pessoas que tinham sido contratadas junto comigo, na mesma função. E aí eu descobri que o meu salário era o menor de todos. Né? O meu salário era aproximadamente, acho que 6.000 reais a menos do que o salário deles, apesar deles serem pessoas muito mais experientes na área que eu. E aí, mais uma vez, né, eu já vi que, falei assim, nossa, eu não estou conseguindo mostrar o meu valor. E aí fiquei nessa empresa, fiquei nessa questão, né, de me sentir inferior, mas por ser um salário que eu já considerava aceitável, foi mais fácil essa situação. E aí depois eu fui para uma outra empresa, né? Nessa outra empresa que eu fui, novamente era um cargo de liderança, era o mesmo cargo da última empresa. Então isso me abriu portas, né, no mercado de trabalho, experiência, ali para continuar mantendo esse nível de assumir cargo de liderança. E quando eu fui fazer essa entrevista nessa outra empresa, uma empresa muito grande, né? E é uma empresa que eu já tinha tentado entrar nela 10 anos antes de eu conseguir efetivamente fazer essa entrevista, né? É uma empresa que desde a minha época lá da faculdade, né, todo mundo na faculdade gostaria de trabalhar nessa empresa. É uma empresa que é referência dentro da minha área de formação. Então eu já tinha tentado entrar na época de estagiário, processo de trainee, e nunca tinha dado certo. E aí surgiu essa oportunidade, né? Era algo assim que eu jamais imaginei que eu fosse participar de um processo nessa empresa. Surgiu essa oportunidade e eu fui fazer a entrevista. E quando eu fui fazer a entrevista, aí nesses anos todos, desses 10 anos, né, desde quando eu tinha tentado lá, desde a época de trainee, eu sempre escutei das pessoas que era uma empresa muito boa de trabalhar, que tinha muitos benefícios, mas o salário da empresa não era um salário bom. Era uma empresa que as pessoas ficavam por muitos anos pelos benefícios que a empresa oferecia. No entanto, o salário não era um salário bom. Então, eu sempre escutei que o salário da empresa era ruim. Era um salário que era abaixo do salário do mercado de trabalho. E aí, no dia da entrevista, conversando, né, com a pessoa do RH que me entrevistou, essa pessoa me perguntou a minha pretensão salarial. E aí, na época, né, considerando tudo que eu já tinha escutado falar e tal, para o cargo que a pessoa tinha me oferecido, eu peguei e falei
o valor, na época, de R$ 7.000. Foi o valor que eu falei para essa pessoa. E na hora que eu falei R$ 7.000, quem congelou, né, quem ficou travado, foi o entrevistador. Ele parou, olhou para mim e ele falou assim, por que você está falando esse valor? Porque com o seu currículo, com tudo que a gente conversou, com as experiências que você já tem, você já morou em outros estados a trabalho, já teve outras vezes em cargo de liderança, né? Tem pós-graduação, tem outra formação em engenharia. E por que você está falando esse valor? Aí ele virou para mim e falou assim, você tem que se valorizar, mulher. Ele falou dessa forma, sabe? Ele falou assim, o currículo que você tem, não sei o quê. E eu fiquei olhando assim, assustada. E aí eu lembro que ele virou para mim e falou assim, aqui, vamos aumentar 2.000 e alguma coisa que ele aumentou lá no meu salário. Falou assim, vamos melhorar essa pretensão salarial aqui. E aí ele foi e colocou, aumentou, e eu lembro que assim, eu fiquei feliz na hora que ele aumentou 2 e alguma coisa na pretensão salarial, mas quando acabou a entrevista, aí a minha ficha caiu. Aí eu pensei, né, falei, nossa, olha pra você ver, o cara do RH veio me falar que eu não estou me valorizando, né, e ele tava totalmente certo. E aí eu fiquei mal comigo mesmo, né? E aí eu achei que não ia dar certo a entrevista, principalmente por causa disso daí. Falei com meu marido, não deu certo e tal, isso aí não vai dar pra mim. E acabou que deu certo, eu consegui entrar na empresa, né? Foi o salário que ele propôs lá. Aí eu entrei na empresa, comecei a trabalhar e tudo. E aí, mais uma vez, com o passar do tempo, né? Dessa vez eu demorei mais um pouco pra descobrir os valores, mas eu percebi que as pessoas, né, que ocupavam o mesmo nível que eu, as pessoas que tinham muitos anos de empresa, mais experiência, já era um salário maior, né? Mas as pessoas ali que estavam no mesmo nível de experiência que eu, essas pessoas ganhavam uma média de R$ 4.000 a mais do que o valor que eu estava recebendo. O valor que eu estava recebendo era o valor que pessoas que nem tinham cargo de liderança, né, conseguiam receber ali dentro daquela empresa. E aí isso me fez muito mal, muito mal, muito mal mesmo, né? Eu fiquei pensando assim, por que eu fiz isso comigo mesmo? Sendo que na época, o valor que eu achava que eu merecia era justamente esse valor que era a média das pessoas da função. Era o valor que eu gostaria de falar. Mas eu me permiti ser influenciada, né? Acreditei ali em informações que eu tinha, que eu nem fui pesquisar, nem fui levar a sério. Todo mundo falava, né? E aí quem é o todo mundo, né? Eu simplesmente acreditei nisso e comprei aquilo como verdade. Então não falei com ele o valor que eu achava que eu realmente tinha para exercer aquela função. E aí, com isso tudo, o que eu quero falar aqui? Que muitas vezes, né, a gente acha que merece um valor, que a gente merece, que o nosso serviço, né, vale um determinado valor, e aí, porque determinadas pessoas ou o meio que a gente está falam que aquele valor é alto ou baixo, a gente se permite influenciar. Porque também tem situações que o valor que a gente está colocando é um valor que a gente considera justo e as pessoas que estão em volta vão falar, nossa, mas esse valor está muito caro, esse valor está muito alto, né? Esse serviço não vale isso tudo. E aí a gente acaba se influenciando pelo meio e esquece de olhar para a nossa essência, né? Porque o que realmente eu sinto que eu estou valendo nessa situação, né? Quanto vale o meu serviço? Quanto vale a minha hora, por exemplo? Né? E nessas situações, muitas vezes, né, nesses exemplos que eu trouxe, eu literalmente, assim, é o valor que ele está falando que eu estou valendo, então eu vou aceitar, né? Eu simplesmente aceitei, né, sem reconhecer, né, sem me valorizar realmente, né, sem entender, sem colocar para as pessoas qual era verdadeiramente o meu valor. E aí, isso também já aconteceu nas situações contrárias, dentro do meu trabalho com as terapias, né? Se tem alguém aqui que é terapeuta ou já fez algum curso de terapia e já teve acesso, né, àquele biômetro que a gente cria para olhar quanto que a gente pode cobrar pelo valor da sessão ou pelo valor de alguma vivência, alguma coisa assim, aquele biômetro de valores, né? Então, quando a gente faz ali no biômetro de valores, comigo já aconteceu várias vezes do biômetro me mostrar um valor, né, e eu colocar esse valor ali dentro do meu trabalho e esse valor dentro de mim ser um valor que eu considero caro, né? E eu coloquei aquilo porque o biômetro está me mostrando que é esse valor que vale esse trabalho. Só que dentro de mim, eu considerava esse valor caro, sabe? Eu, por exemplo, né, quando eu fui fazer esse processo de
de autotratamento, né, de processo terapêutico comigo mesmo para olhar essas questões da minha carreira profissional, tanto na área de engenharia quanto na área das terapias, quando eu fui investigar isso a fundo, eu percebi, né, eu tive essa consciência que eu não estava olhando verdadeiramente para mim. E eu tive um outro ponto também, que era esse valor que eu estou cobrando, eu pagaria por esse valor? Porque lá na área da engenharia, são valores que eu pagaria. Eu tendo uma empresa, eu pagaria, né? Para mim ali não tinha problema nenhum. Nos valores que eu achava que eu merecia, são valores que eu pagaria para as pessoas. Agora, nas terapias, tiveram alguns valores que eu falei assim, gente, eu não pagaria. Eu não conheço essa pessoa, né? Eu não conhecendo a pessoa. O primeiro processo que eu vou fazer com essa pessoa por situações também que eu já passei de pessoas, né, que a gente compra ali, vê a pessoa na internet, aí você acha que essa pessoa é muito boa, e a pessoa participando de podcasts e tal, a pessoa famosinha no meio, e aí na hora que você compra o serviço daquela pessoa, você fala assim, é sério que eu comprei isso aqui? É um negócio que não conecta, que não faz sentido. Pelo menos eu tive essa experiência, né, não tô falando que é todas as pessoas, ou todos os produtos que eu comprei, mas eu já passei por essa situação. E aí eu falei assim, gente, eu não compraria nesse valor esse serviço de uma pessoa que eu nem conheço. Né? E aí eu percebi que isso era uma das coisas que limitava o meu prosperar dentro da minha área, né? O meu prosperar financeiro nas minhas áreas de atuação. E aí eu decidi, com o processo terapêutico, olhar profundamente para isso. E aí eu falei assim, não, gente, eu preciso conseguir me impor, eu preciso conseguir me colocar, né? Eu preciso mostrar para as pessoas o meu verdadeiro valor, né? Por que o meu valor é esse? Né? Por que é o valor que é justo, né? Ser pago pelo meu serviço. E aí, quando eu fui fazer todo esse processo terapêutico, né? Isso aí, esse processo, tá, gente? O processo terapêutico é diferente de uma sessão de terapia. Então, quando eu resolvi fazer o processo terapêutico, eu resolvi aplicar todas as técnicas que eu trabalho ali no processo de investigação, de análise profunda sobre o que estava acontecendo comigo. E isso já está em 5 meses, tá? Só para vocês entenderem a profundidade disso. E dentro desses 5 meses, o que eu descobri sobre mim mesma? 2 pontos, assim, cruciais, que eu falei, gente, é uma ficha que caiu, né? Tudo dentro do processo terapêutico, tá fazendo as limpezas, mesas, né? Todos os trabalhos energéticos que eu venho fazendo em mim mesma, eu também estava fazendo as perguntas, né? Perguntando para o universo, pedindo clareza ali, para eu entender essa situação, para eu realmente ver o que eu precisava mudar na minha vida. E com isso tudo, com todo esse conjunto, né, eu consegui identificar 2 pontos, obviamente, que vão ter muito mais, que eu ainda não acabei esse processo em mim. Eu sei ali que ainda tem muita coisa, né, eu tô na pontinha do iceberg, eu ainda preciso aprofundar muito mais. Né, nesses 5 meses, eu sei que eu andei pouco ainda, apesar do avanço que eu percebo que eu tive. Então, eu consegui identificar 2 questões, né? Primeiro, medo do sucesso e segundo, medo de ser vista. Gente, isso trouxe uma clareza para mim e fez sentido em todas essas situações que eu contei. Né? Em tudo isso, tanto na área das terapias quanto na área da engenharia, porque eu percebi padrões em mim de autossabotagem. Então, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de ter sucesso em algo, de ser vista, né, de fazer algo que ia crescer, que ia trazer visibilidade, eu travava. Né? Então, até mesmo dentro dessas experiências que eu contei, eu tive ali projetos que eu me destacava, né, igual quando eu estava lá exercendo uma função de líder do setor, sem ser líder do setor, eu tive a oportunidade de mostrar isso para as pessoas. Eu poderia ter feito movimentos de levar isso para outros engenheiros, de levar isso para a gerência, só que eu me travava, eu não queria me expor. Talvez, hoje, eu percebo que naquele momento estava confortável para mim ficar escondidinha, entre aspas, na oficina externa. Né? Eu nunca fiz um movimento, eu não fui atrás de buscar, de olhar com o meu chefe, de olhar com a segurança, né? De olhar com o RH e falar assim, olha, o que precisa para me liberar para eu ir na obra? Né? Eu quero conhecer a obra, eu quero ir lá ver as pessoas, ter contato com as pessoas. Eu não busquei isso. Né? Isso aqui é só um quadradinho da história. E assim, em outras áreas, sabe? O meu canal, fiquei esse tempo todo sem gravar vídeo, né? Tô voltando agora. E aí, todas as vezes que o meu canal, ele começou a crescer, que eu comecei a ter bastante visualizações, que as pessoas comentavam, eu ia e travava, né? Eu pegava e me escondia.
eu começava a me julgar, a me criticar, falar assim, eu não sei se o que eu quero falar realmente vai ser contribuição para as pessoas, se vai ser um conteúdo que é útil. Então eu começava a criar uma série de sabotadores para que eu não tenha visibilidade, para que eu não tenha sucesso, né? O meu Instagram era sempre mudando o nome do Instagram, era fazendo post, apagando post, apaguei todos os posts do Instagram. Tive uma fase que eu me dedicava bastante, né? E isso fez o meu Instagram dar uma movimentada. E depois fiquei ali por anos sem postar nada. Depois apaguei todos os posts. Então, assim, tudo que poderia me trazer visibilidade, eu fui me auto-sabotando, né? Então, olhar para isso, realmente, qual que é o medo, a trava? O que está me impedindo de atingir os resultados que eu realmente quero, né? Porque eu, pelo menos, dentro de tudo isso que eu contei, eu quero ter sucesso profissional, sucesso pessoal, prosperidade. Não é que eu quero ficar famosa, sair na rua e as pessoas me conhecerem. Não, mas eu quero, dentro do que é sucesso e prosperidade para mim, é um patamar que eu ainda não atingi, né? Por questões desses sabotadores, de não me expor, de não me mostrar, né? Que são algo para mim, tá? Não tô falando que na sua situação seja a mesma, mas talvez seja algo aí que vai fazer você refletir, você pensar, né? Então a gente olhar para isso. E agora que eu decidi olhar para essa situação, né? Aí eu foquei o meu tratamento, eu comecei a colocar ali dentro do meu tratamento as limpezas que eu preciso fazer, tudo relacionado ao medo de sucesso e ao medo de ser visto. Então agora eu tô focado nessa área, né? Que antes ele estava de forma mais geral. E agora eu consegui filtrar mais, né, afunilar mais esse processo. Então, com isso, eu já percebi pequenas mudanças, né, melhoras em mim. Então, por exemplo, eu tenho outro trabalho com perícia judicial. E aí, eu tive o gatilho, né? Para quem está comigo, obviamente já tinha percebido isso, né? Mas eu percebi o tanto que eu estava me sabotando para regularizar a minha situação para poder atuar dentro do processo judicial, sabe? Dentro das perícias judiciais. Então, assim, eu tinha feito a entrada na documentação, aí depois deixei vencer a guia que eu precisava pagar, não fui lá, não pedi outra, aí eu mudei de cidade, aí eu tive que fazer a documentação toda novamente, sabe? Então, todas as vezes ali, eu sempre vou colocando desculpinha, sempre vou colocando alguma coisa como prioridade para aquilo que é algo que vai me trazer visibilidade, crescimento, não ser a minha prioridade, né? E depois que essa ficha caiu, que eu comecei a trabalhar sobre isso, aí eu falei, não, eu não posso, mas, né, agora que eu tenho essa informação, que eu tenho essa clareza, que eu tenho esse conhecimento, então, se eu permitir que isso aconteça, aí já é uma questão de safadeza da minha parte, né? Eu preciso, sim, resolver essa situação. Então, eu já resolvi toda a minha pendência, toda a minha documentação, toda papelada, fui lá na prefeitura e já resolvi tudo que eu precisava resolver. Resolvi mostrar para as pessoas, porque era algo que eu falava, né? Falava com as pessoas, olha, eu atuo com processos judiciais. Só que era bem vago, sabe? Eu não aprofundava. Era como se eu tivesse vergonha, não sei, talvez uma trava de mostrar para a pessoa, né? Uma insegurança de falar para a pessoa sobre aquilo realmente. E aí não, eu falei, não, agora eu vou mostrar para as pessoas, né? Então, eu fiz uma página relacionada a isso e mostrei para as pessoas, divulguei isso para que as pessoas saibam sobre esse meu trabalho. Assim como esse processo das terapias, né? Então, internamente aqui, eu já comecei a fazer movimentos, já tive clareza sobre processos que eu posso fazer, processos terapêuticos, processos em grupo, e até mesmo meus atendimentos individuais, eu já criei uma nova forma para trabalhar com isso, sabe? Eu falei assim, não, eu quero que as pessoas vejam o meu valor, que as pessoas vejam o meu trabalho, eu quero que as pessoas tenham mais acesso ao que eu posso oferecer, né? Porque se eu quero mudar, é acreditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, se eu quero ser lembrado, se eu quero ser conhecido, se eu quero ser uma referência, eu preciso que as pessoas vejam o meu trabalho, né? Então, ainda estou nessa jornada, acredito que ainda vou descobrir, né, vários outros gatilhos, vários outros pontos, vários outros sabotadores que atrasam essa caminhada, né? E é um processo que é contínuo. Não é algo assim que vai chegar num ponto e falar assim, eliminei tudo que me travava de atingir o sucesso que eu desejo. Não, porque quando a gente bate uma meta, né, a gente sempre tem que ter outras metas maiores na carreira profissional, em todas as áreas da vida. Então, essa caminhada, ali tudo vão ser degraus que eu vou subindo, né,
para sempre estar prosperando, sempre estar melhorando ali dentro do que eu acho que é o meu caminho, né? A minha jornada nas minhas áreas profissionais. Então, agora eu estou trabalhando esses 2 pontos. Mas daqui a pouco eu vou descobrindo outros e vou trabalhando, e com a maturidade, né, com o autoconhecimento, a gente vai percebendo outras questões, vai se trabalhando, e aí os caminhos eles vão se abrindo, as oportunidades, a nossa visão, ela muda completamente, né? A gente consegue perceber as coisas, gente, que é boba, ali, que é simples do dia a dia, né? Que a gente não enxerga, e aí você olha para isso e fala assim, não é possível que eu não pensei nisso antes, não é possível que eu não vi isso antes, né? Então, isso começa a aparecer com uma facilidade muito grande, né? E só antes de finalizar aqui, que esse vídeo já está muito longo, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive uma visão para as outras pessoas, né? De ver o potencial das outras pessoas. E isso foi uma coisa que, navegando lá no celular, né? Em redes sociais, apareceu para mim uma propaganda de uma pessoa que fazia mapa astral. E essa pessoa estava sugerindo ali fazer uma prévia do mapa, eu não sei se era astral ou numerológico, não lembro agora. E aí você preenchia os seus dados ali no link e aí te dava um resuminho. E quando eu preenchi, veio que, eu não lembro se era meu propósito ou a missão, não sei o que era lá, mas estava escrito que eu tinha um dom de identificar o potencial nas pessoas. Então eu sempre vi ali, eu sempre vejo o potencial nas pessoas, o que as pessoas podem se desenvolver, o que elas podem focar, que é algo que é um diferencial que as pessoas têm. Só que eu sempre, quando eu li isso, virou uma chave na minha cabeça. Só que até antes de eu ler isso ali nesse relatório, né, eu sempre vi isso como algo negativo, né? As pessoas estão próximas de mim, com meu marido também, eu sempre falava assim, gente, para os outros eu tenho ideia demais, né? Eu vejo uma pessoa e eu penso, nossa, fulano de tal, poderia abrir um negócio para fazer tal coisa, né? Tem o dom de conversar, de comunicar. Então, sempre assim, com as pessoas que eu me relacionei, no meu trabalho, com amizade, eu sempre falava com as pessoas, fulano, estuda, investe nisso aqui, você conversa muito bem, você faz isso muito bem, é muito fácil para você. E aí a pessoa olha para aquilo assim como, né, nem tem valor isso daqui. E eu consigo ver o valor nas coisas dos outros. E diversas vezes eu me julguei por isso, né? Eu ficava chateada comigo mesma, falando assim, não é possível, para os outros eu consigo ver o valor, o potencial das pessoas, e para mim eu não consigo ter ideia de nada, né? Para os outros, para todo mundo, eu sempre tenho uma ideia. Às vezes, eu e meu marido, a gente está no carro, assim, e aí eu vejo um comércio, um galpão, alguma coisa, a gente vê alguma situação, eu falo assim, nossa, fulano de tal poderia fazer tal coisa aqui era um lugar bom para fazer isso, né? E aí, eu ficava assim, mal comigo, falando assim, gente, por que eu não tenho essas ideias para criar conteúdo? Por que eu não tenho essas ideias para desenvolver um produto, né? Para fazer alguma coisa para mim? E aí, volta nisso que eu falei, por causa do medo de ser visto, do medo do sucesso. E ler esse relatório lá, né, esse breve relatório, foi mais uma virada de chave, né, o que eu tô falando da gente, quando a gente olha para a questão, as respostas, elas começam a aparecer de diversas maneiras, né, é uma intuição que você tem, é um vídeo que você vê, é algo que você lê, né, e até os insights mesmo, a gente vai percebendo coisas que estavam ali na nossa frente o tempo todo, e a gente não tinha parado para olhar, né, e aí você olha como se você tirasse um véu dos olhos, né? Como se estivesse ali com os olhos vendados, e aí você tira aquela venda e enxerga as coisas como elas realmente são, né? Então, assim, o vídeo tá muito longo, né? Era isso que eu queria trazer, compartilhar a minha experiência. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que isso tenha despertado aí em você, né? Algo que você precisa olhar, sabe? Talvez você tenha, através dos meus exemplos aqui, você possa identificar sabotadores, né? Que você mesmo está colocando na sua vida, né? Se fazer a pergunta, o que eu não estou permitindo ser ou escolher que me traria o sucesso que eu desejo, realmente, né? Então a gente começar a fazer perguntas, sabe? Para Deus, para o universo, né? Para entender realmente o que pode estar travando essa situação. E aí, se você sentir também, né, de fazer um processo terapêutico, se você trabalha com alguma terapia, você se dedicar nisso para você, né? Ou fazer um processo terapêutico com outra pessoa, ou até mesmo se você já faz um acompanhamento, por exemplo, com um psicólogo, né? Levar isso, sabe? Para identificar esses sabotadores, né? Que a gente tem e que realmente travam a nossa vida ali, travam o nosso sucesso, a nossa prosperidade ou qualquer outra área da vida que a gente queira desenvolver. Então, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro.